Te incomoda, Boris, que essa visão desse momento ali da ditadura a respeito do teu papel nesse momento tenha sido um pouco... não sei se você considera injusto. Não. Me fala o que você pensa nisso hoje. É o seguinte. Eu tenho duas fases. Tá. Como jornalista e como quem dirigiu a Folha por 8 anos, é só ler o que estava escrito, é só ver a orientação que o jornal teve e tomou na minha mão. Então, eu tô quites com esse meu passado. Tá. E na televisão também. Não me arrependo de nada, a não ser aqueles errinhos que aconteceram, microfone aberto, episódio dos garis, que eu falei uma bobagem com tudo, era impossível vazar e vazou. Aí é um episódio que Satanás estava solto lá mesmo. E aí a bruxa estava solta. Mas tem um passado universitário meu no Mackenzie, onde eu fui injustamente acusado de ser do comando de caça aos comunistas, que era um grupo de violência contra contra quem pensava diferente. Claro. Eu te digo que, se você olhar num contexto europeu, eu era uma pessoa de direita, centro-direita, liberal. Eu me considero, eu não mudei nada. Eu sou pela liberdade de manifestação, contra a censura, pela liberdade também de empreendimento, e condeno o comunismo. Porque são ditaduras, está aí a Coreia do Norte, as pessoas viram como caiu depois o Muro de Berlim, está aí a União Soviética, está aí Cuba, que muitos brasileiros ficam elogiando o Che Guevara, que foi um monstro, um assassino, basta ler o que esse cara escreveu. Né? Quer dizer, essa visão, né, de quem manda os lutadores que pedem asilo num avião da Venezuela de volta para Cuba e mantém aqui aquele assassino italiano, cujo nome eu esqueci, que depois confessou todos os crimes dele. Battisti. Então, é essa mentalidade. Então, eu fui acusado por uma revista que não existe mais, a revista O Cruzeiro. Eu fui colocado no meio de pessoas que eram do CCC, não tinham vergonha nenhuma e confessavam. Então eu fui carimbado como um monstro do CCC. A coisa é tão forte, Rafinha, que é o seguinte: tem pessoas que juram que me viram. Tem uma jornalista cujo nome eu esqueço, louca, nem sei se ela está viva, louquíssima, que escreveu no Estado de São Paulo que ela deve ter fumado alguma coisa, cheirado, ou era louca só mesmo. Ela me viu na invasão da Faculdade de Filosofia, que era na frente do Mackenzie, montado de pé numa garupa de uma moto com uma metralhadora. Eu não consigo nem andar, tive paralisia infantil. Ela acha que alguém consegue se equilibrar com uma metralhadora. Ela me viu. Você imagina o Boris Casoy numa garupa com uma metralhadora? Não consigo imaginar isso. Então essa imagem as pessoas começaram a me ver nos locais, a garantir. Isso naquele momento te fez muito mal, Boris? Me fez, naquele momento. Me fez mal sempre, porque não adianta eu dizer que não adianta pessoas de esquerda que trabalharam, que viveram, que conviveram comigo na faculdade, dizerem que eu era contra aquele movimento. Eu era contra. Não é que eu era neutro, eu era contra aquele movimento. Como eu era contra os movimentos de caráter socialista. E por que você acha... eu não estou falando especificamente desse episódio, mas assim... Nós temos esse costume, né, de que os episódios negativos, ou os episódios que a princípio, ou equivocados,
eles marcam muito a nossa história nesse país, por mais que você Eu tenha acho que feito... não é só nesse país. Não é só aqui, eu acho que é uma questão do ser humano. ser humano. Ah. É uma questão do ser humano. E sempre quando alguém me pergunta sobre isso, especialmente alguém de esquerda, e eu conto, a pessoa dá um sorrisinho de Mona Lisa, porque esse cara está se desculpando, está mentindo. Não é o meu caso aqui, viu, agora, fica meio difícil, porque era um movimento fascista, nazistóide, que eu, judeu, tenha... Claro, com a história. Eu tive que processar um rapaz, que foi um rapaz que foi torturado, ele pertencia à guerrilha da Dilma. Aliás, a guerrilha tem uma vitória na comunicação, porque as pessoas acham, a guerrilha se autoproclama defensora da democracia, e na verdade a guerrilha não foi. Ela lutou contra a ditadura, é verdade, mas tem outra verdade. Ela lutou para instituir a sua própria ditadura e se apoiou em países estrangeiros. Cuba, União Soviética, China, Albânia, obedeciam ordens desse pessoal, países estrangeiros. Ah, não, é a unidade socialista. Estrepe-se, era um país estrangeiro. Recebiam orientação desses países e fizeram uma guerrilha que começou antes da ditadura, começou a prova sobre isso, para tomar o poder e transformar o país numa Cuba gigante, ou numa Albânia gigante. Eu me perdi. Não tem problema. Então, não, mas aí então as pessoas... Estão falando do processo. Isso, então... eu Matheus estava processei prestando atenção só um pouquinho, que eu preciso marcar esse momento, que o Matheus estava prestando atenção na conversa. Claro, parabéns. Eu fico muito feliz. Tem bom gosto. Que eu mesmo tinha me perdido, Matheus. Mas eu Você é o Matheus. divaguei e me perdi. Divaguei e me todo perdi. Crédito, eu processei esse jovem que foi torturado e pelo seguinte, ele escreveu que num lugar insignificante, mas foi reproduzido por jornais sindicais importantes, que eu frequentava a Hebraica, que é um clube judeu, com um uniforme nazista e com uma suástica no braço. Como é que o cara não passa na portaria, gente? Eu jogo basquete na Hebraica. Não entra nem loiro na Hebraica, de tanto que eles odeiam o alemão lá dentro. Com uma suástica. Tá entendendo? Não vai, não. E não era só. E aí... Onde é que se compra esse uniforme? Mas aí eu queria saber de onde se tirou. Mas a história não acaba aí. Aí um pessoal da Hebraica se reuniu e veio conversar comigo para perguntar: porra, Boris, você de uniforme nazista aqui não fica bem. E aí eu respondi de maneira mal educada, e depois todos esses membros dessa comissão, não sabem de onde partiu, foram agredidos na calada da noite em algum lugar que eles frequentavam. Então se suspeitava que era uma história doentia, louca e tal. E aparecia, e tinha testemunhas. Ele dizia que tinha, porque na hora que... E é duro também ter que vir a público se defender dessas acusações, porra, né? Como? Então, enfim, esse rapaz foi colega da guerrilha da Dilma, que também defendeu a democracia. Eu não sei o que ela queria, se ela queria ser serva da Rússia, da Albânia, qualquer país comunista. Naquela época a Tchecoslováquia estava muito em moda.